Oi, mais uma vez estamos de volta com mais um programa, O que é a Verdade? E eu sempre, antes de começar os nossos estudos de Mateus 24, sempre começo com uma história. Mais uma vez, uma história de hoje sobre um pouco das minhas aventuras lá nos Estados Unidos, para você ver o cuidado de Deus. Quando eu estava saindo aqui do aeroporto de Juazeiro do Norte, que eu cheguei no aeroporto com meu namorado, a gente descobriu que a agência pela qual eu tinha comprado a minha passagem tinha dado algum problema. Eles disseram que tinham devolvido a minha passagem por cartão de crédito. Mas eu tinha comprado minha passagem à vista, então como é que eles poderiam ter devolvido por cartão de crédito? Entregaram o cartão de crédito de outra pessoa. Isso gerou uma situação bem constrangedora entre mim, a agência que eu tinha comprado, e a empresa aérea. A empresa aérea pegou e disse assim: não, faz o seguinte, compre a sua passagem até São Paulo. De São Paulo aos Estados Unidos vai estar tudo certo. Comprei minha passagem daqui até São Paulo. Quando cheguei lá, a empresa disse assim: não, tá reservado aqui, mas você tem que pagar tudo de novo. Deu assim uma complicação tão grande. Foi um estresse tão grande que, mais uma vez, os suplementos de saúde da Gabriela, quando vem o estresse, eles florescem mesmo, vem à tona. E quando a gente estava para embarcar para ir para os Estados Unidos, eu passei muito mal por causa de todo o estresse que tinha acontecido e eu não consegui embarcar. Fui levado para emergência, o médico me atendeu, medicação, fiquei grogue, acabei dormindo. E quando eu acordei, enquanto ainda estava com dor, eu estava tentando, ainda com dor e medicação funcionando, tentando me comunicar com meu namorado em inglês, explicar para ele que precisava que ele entrasse em contato com alguém da família, e ele conseguiu pegar o meu celular, falou com a minha irmã e minha irmã falou com o meu primo que morava em São Paulo. E veio meu primo e nos buscou no aeroporto, e foi na hora que eu acordei e meu primo já estava lá. Eu acordei ouvindo ele chamar a minha voz e abracei ele, aquele carinho, aquele cuidado, aquela maravilha. Denis, te amo, viu? Você, nesse dia, você foi assim, um instrumento de Deus maravilhoso. Você sempre é uma pessoa maravilhosa e fantástica, mas nesse dia, você foi o instrumento das mãos de Deus, de trazer conforto e paz no meu coração, de ter a certeza que Deus estava no controle daquela situação. Porque passar por todo aquele momento, por todo aquele estresse, por toda aquela dor, por todo aquele desconforto, mas ter o privilégio que Deus me deu de passar 2 dias em São Paulo com você e com sua família, eu pude ver que Deus não havia me desamparado, que Deus estava ali cuidando e protegendo, e que aquela situação Deus havia revertido de uma maldição para a bênção. E é sobre isso que nós vamos tratar no estudo de hoje, como Deus reverte maldição em bênção, onde muitas vezes o problema está nos olhos de quem vê, a maneira como você analisa a situação. E é isso que nós vamos ver hoje. Vamos continuar o nosso estudo sobre Mateus 24. Vamos lá? A gente viu até agora que o capítulo 24, ele é dividido. Jesus ele dá a explicação da destruição de Jerusalém e também do fim do mundo. E a gente fez algumas divisões. Acompanha comigo. Ele começou falando sobre o que não era o fim. Depois ele falou o que era o princípio das dores. E a última coisa que nós estudamos foi então virá o fim. O que nós vamos estudar hoje é sobre a grande aflição. E ela começa a partir do versículo 15. Diz assim: quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, atenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Porque haverá então grande aflição como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora. Nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Nós vamos estudar esses versos, do versículo 15 até o versículo 22. Começando pelo versículo 15, que é um dos versículos que tem assim um mistério, uma gama que faz assim você ficar pensando bastante. Por exemplo, quando virdes a abominação da desolação. O que é a abominação da desolação? Se você pegar uma concordância bíblica e colocar essas duas palavras, abominação da desolação, só vai aparecer aqui
em Mateus 24, as duas palavras juntas. Mas se você for curioso como eu, você pode botar só separado abominação e ver todas as passagens bíblicas que estão relacionadas à abominação. Você vai descobrir um tesouro e isso vai estar bem relacionado com os acontecimentos dos últimos dias. Mas primeiro vamos nos ater à destruição de Jerusalém, tá certo? Então, ele fala aqui, há um sinal chamado abominação da desolação, que quando eles vissem, eles deveriam fazer o quê? Eles deveriam fugir. Só que ele deu uma pista de que falou o profeta Daniel. Quer dizer que o profeta Daniel já havia falado sobre esse sinal da abominação desoladora. Vamos ver? Existe uma pequena controvérsia no meio teológico relacionada ao que seria a abominação desoladora, mas eu vou deixar que a Bíblia responda à Bíblia, tá certo? E eu não vou trazer tanto essas questões polêmicas, porque se você pesquisar na internet você vai ver que vai ter muita gente que vai falar algumas coisas antes como falar outras. E para mim, tudo só tá certo se for com assim diz o Senhor. Então vamos deixar a Bíblia responder a Bíblia. Se você tem uma concordância bíblica, como a minha aqui, que é em inglês, ela vai te levar para Daniel, capítulo 9, a primeira vez no versículo 27, que vai falar sobre uma abominação desoladora que vai trazer a descrição que a gente vai ver depois do versículo 15, que vai vir sobre perseguição, vai trazer morte aos filhos de Deus. 9:27 diz o seguinte: Ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Isso aqui, a profecia de Daniel 9, ele está falando sobre as 70 semanas, e ele está falando um pouquinho sobre a vida de Jesus. Se você se focar nas 70 semanas de Daniel 9, você vai ver que ela está destrinchando um pouquinho sobre a vida de Jesus. E Jesus, ele é morto no meio da semana. É dito que no meio da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. Jesus sendo morto no meio da semana, certo? E que depois dele, sobre as asas da abominação, viria o assolador. Quem estava governando o mundo, por assim dizer, no período de Jesus? Roma. Então tem alguma coisa relacionada com Roma, porque disse que Roma fez cessar o sacrifício no meio da semana, fez com a morte de Jesus, certo? Guarda essa informação. Também ainda no livro de Daniel, no capítulo 10, no versículo... Só um segundo. O versículo 31. Aliás, é o 11, versículo 31. Vamos lá? 11:31 diz o seguinte: E os braços serão colocados sobre ele, que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o sacrifício contínuo e estabelecerão a abominação desoladora. Olha de novo o nome, abominação desoladora. Então nós estamos vendo que alguma coisa no período romano iria acontecer, queria fazer com que aparecesse. Quando aparecesse essa abominação desoladora, que também aparece em Daniel 11, queria fazer cessar o sacrifício no meio da semana, queria ocasionar a morte de Jesus, que quando a gente visse algo relacionado a essa abominação desoladora, que está no lugar santo, quem lê atenda. Olha que interessante, vamos deixar a Bíblia responder a Bíblia. Lucas, ele também fala sobre a destruição de Jerusalém. Olha aqui, Lucas 21, no versículo 20, ele dá outra explicação sobre o que seria a abominação desoladora. Ele fala a mesma coisa com outras palavras. Quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabia então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Os que estiverem no meio da cidade saiam, e os que nos campos não entrem nela. Quando Jerusalém fosse sitiada pelos exércitos romanos, é o que Lucas está dizendo, seria a abominação desoladora. E por que seria chamada de abominação desoladora? Olha, Roma, eles tinham uns estandartes, esse aqui é o símbolo dos estandartes romanos, certo? Da época. E Jesus estava dizendo que quando fosse visto os estandartes
romanos esse símbolo chegando em Terra Santa, porque lembre que no período de Jesus, por mais que os romanos estivessem dominando, eles não tinham ainda totalmente invadido Jerusalém e tomado o poder. Tanto que quem é que estava governando ali a Judéia? Vocês lembram? Herodes, que era que era um judeu que estava governando ali na Judéia. Então, ainda havia um domínio dos judeus naquela época. Mas Jesus estava dizendo que quando os exércitos romanos sitiarem Jerusalém e fosse visto esse símbolo, quero que vocês lembrem bem desse símbolo, eles deveriam fugir, porque ali havia chegado a desolação de Jerusalém. Só que, lembra que eu falei na história que quando eles viram esse símbolo, todos os cristãos, o que eles fizeram? Fugiram. Se você for ler a história da destruição de Jerusalém, você vai ver que houve o primeiro cerco, e o que aconteceu? Um dos generais romanos faleceu, esse general teve que voltar para ocupar o seu posto, e depois foi enviado um segundo exército, 3 anos e meio depois, e houve um segundo cerco. E nesse segundo cerco é que houve a destruição de Jerusalém. Só que Jesus estava querendo dizer para eles que aquilo que parecia uma maldição, que era aquele primeiro cerco onde eles pensavam que eles iam ser destruídos, era o momento que Jesus dizia: foge. Foge porque a desolação de Jerusalém está chegando. Porque Jesus sabia que ele ia dar um tempo entre o primeiro cerco e o segundo para que todos tivessem a oportunidade de fugir e que não perecessem na destruição de Jerusalém. Mas só aqueles cristãos que confiaram e acreditaram na sua palavra saíram a tempo. E é dito no grande conflito que nenhum cristão se perdeu. Mas aqueles que desacreditaram. Sabe o que aconteceu com os exércitos judeus? Quando eles viram os romanos fugindo, na verdade eles se retirando, eles correram atrás dos romanos e começaram a pelejar contra eles, achando que eles tinham capacidade de destruir os romanos. E voltaram se achando os maiores. Nós expulsamos os exércitos romanos. Mal sabiam eles que era um mandato divino. Que eles deveriam, na verdade, era fugir daquela situação. Nem voltar mais para a cidade, eles deveriam fugir, deixar suas posses. Por quê? Por que, Gabriela, que ele é tão pedido? Olha aqui o que Jesus fala. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Você está na Judéia, não volta para Jerusalém, não. Já vai para os montes. Quem estiver no telhado, não desça para tirar alguma coisa de dentro da sua casa. Esqueça das suas posses humanas. Lembra da história de Jó? Lembra da história de Ló, o sobrinho de Abraão? O que aconteceu com ele? Quando os anjos vieram tomar ele e a sua família para fugir da destruição de Sodoma e Gomorra, os anjos tiveram que puxar eles pelas mãos e arrastar, porque eles quase iam sendo destruídos juntos com a cidade. Porque eles estavam querendo voltar para pegar suas posses, para pegar aquelas coisas que eles tinham construído, quando não valia nada aquilo. A vida deles estava em risco. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar as suas vestes, deixa. Mas ai das grávidas a que amamentarem naqueles dias, porque você vai ter que fugir com uma criança de peito, uma criança pequena que não é fácil. E o que mais? Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Por quê? No inverno o que acontece lá naquela região? Frio. É fácil você fugir no frio e ficar nas montanhas, que é uma região mais fria ainda? Não, é muito difícil. Ainda mais que naquela época eles não tinham toda essa tecnologia de tecidos e facilidade de ter esses casacos mais acolchoados que nós temos hoje em dia. E outra coisa, se você tá no frio, o que é que você geralmente faz? Você tem que acender um fogo para se aquecer. Se você acende fogo, você diz onde você tá, você se entrega. Então, ora para que a sua fuga não ocorra no inverno. E por que não no sábado? Se você for lá no livro de Esdras, você vai ver que no sábado as portas de Jerusalém eram fechadas. Por quê? Porque no período que o povo foi levado para a Babilônia, quando eles voltaram, haviam outros povos ali nas regiões, e o que eles faziam? Eles faziam comércio no dia de sábado. E Esdras ele vai e fecha as portas para que o povo não se corrompa e deixe de guardar o sábado. Então Jesus estava dizendo, ora para que a tua fuga também não ocorra no sábado, porque senão as portas de Jerusalém vão estar o quê? Fechadas. E como é que você vai poder pular os muros de Jerusalém para fugir? Então, eram duas coisas essenciais que Jesus estava dizendo que era preciso para que eles orassem. O que mais? Versículo 21.
Porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados esses dias. Lembra que eu falei para vocês sobre a misericórdia de Deus, uma maldição que é tornada em bênção? Pensa agora nos últimos dias. Se você pensar que tudo isso que aconteceu no período de Jerusalém vai se repetir agora nos últimos dias. Haverá um sinal que será chamado de abominação desoladora, que vai ser determinado para mim e para você. E quando nós enxergarmos esse sinal, nós temos que entender que é Deus dizendo, foge. Não volta para tua casa, não pega o teu carro, não pega as tuas roupas, esquece de todas as tuas posses. Salva a tua vida e a da tua família. Sai, foge para os montes. Esse dia não está longe. A gente já viu que tudo isso aqui já aconteceu e a grande tribulação está por acontecer. No grande conflito é chamado de tempo de angústia de Jacó. E Jeremias fala, é tempo de angústia de Jacó. Mas aí é completado o versículo dizendo, mas ele será livrado dela. Por quê? Porque o povo de Deus é o seu escolhido. Nossa, Deus não quer que ninguém do seu povo se perca. Por que você acha que ele deixou tantos avisos aqui? Lá desde Daniel. Se você for ver aqui no capítulo 3 de Gênesis, Jesus está dizendo desde o começo do pecado, ele diz, mas eu prometo que você vai destruir, a serpente pode picar o seu calcanhar e você vai pisar a cabeça dela e vai ser destruído. Eu prometo inimizade entre a descendência da mulher e a descendência da serpente. Desde o começo Deus promete. Não vai ser fácil conviver no mundo de pecado, mas eu vou estar ali lado a lado com você. E qual é o foco do grande conflito? Não é você olhar a aflição, nem a tribulação, mas é você ver o amor e a misericórdia de Deus. Você vai ver que o tempo todo, eu estou estudando esses dias o Apocalipse, eu tenho ficado maravilhado que todas as vezes que a gente vê flagelos e coisas acontecendo com o povo de Deus, coisas que estão previstas para acontecer, os 7 selos e vem destruição sobre a terra, e depois a volta de Jesus e os seus escolhidos. Depois nós temos as 7 trombetas e a volta de Jesus e o cuidado com os seus escolhidos. E nós temos as taças da ira de Deus e a volta de Jesus e os seus escolhidos. Porque em nenhum momento Deus quer que a gente se fixe no pensamento das coisas ruins. Ele quer que a gente em tudo olhe que Ele tem um plano e que Ele está cuidando de nós e que acima de tudo Ele vai salvar você e a mim, se a gente assim o quiser. Então, meu amigo, o que é a verdade? O que está faltando para você começar hoje a fazer decisões na sua vida? Estudar isso aqui, porque se você não adianta você estar aqui só assistindo os vídeos da Gabriela falando sobre estudos bíblicos. Você tem que ter a tua individualidade com Deus. E eu ainda não terminei de falar sobre a abominação desoladora, mas o vídeo de hoje iria ficar muito longo se a gente falasse sobre ela. Então, que tal no próximo? Será apenas sobre a abominação desoladora, para os últimos dias, para o seu dia, para o meu dia, para que a gente possa entender que quando ela surgir, é hora de fugir. Até o próximo vídeo.